Olá, queridos do meu canal, queridos, hoje eu tenho a obrigação de entrar nessa discussão entre pastor Flávio Amaral e Felipe Freire. De verdade, eu tratei do Felipe chamando-o de pastor no meu último vídeo, que foi sobre ele, a análise sobre a postura dele, tanto doutrinária, teológica, de uma maneira ministerial. Eu fiz uma análise e tentei, pelo menos, ser muito respeitosa. Mas eu não posso aqui dizer pastor Flávio Amaral e pastor Felipe Freire. Em primeiro lugar, gente, só uma coisa. Mas vocês acreditam que quase 90% das pessoas que veem os nossos vídeos não se inscrevem no canal? De verdade, vale a pena toda vez, porque são todos os dias, né? Todos os dias tem conteúdo que edifica vidas, que traz crescimento para a igreja. Pelo menos é isso que nós temos buscado, trazer maturidade cristã. Venha com a gente, faça parte dessa família. Olha só, gente. Para discernir o tempo de falar e o tempo de silenciar, eu precisei orar muito para entender o que estava acontecendo nas mídias sociais. São vídeos e mais vídeos onde as pessoas dizem o propósito foi falar da palavra de Deus e o propósito foi uma discussão doutrinária bíblica. Gente, eu nunca na minha vida pensei que eu fosse parar para ver algo assim. Não tem cabimento para mim, literalmente, você colocar pastor Flávio Amaral de um lado da mesa e Felipe Freire do outro. Porque, de verdade, é como colocar os dois no mesmo nível apenas para discussões doutrinárias que eles se diferenciam. Quando, na verdade, me desculpa, Felipe, quando eu tratei você de pastor no outro vídeo, eu não estava ali fazendo uma análise de duas pessoas juntas. Eu estava fazendo só de você. E pelo fato de respeitar o seu pensamento, onde você se intitula pastor, foi aonde eu continuei tratá-lo como pastor. Até porque minha intenção é que esse vídeo chegasse até você, para gerar esse arrependimento genuíno, essa introspecção de descobrir realmente o porquê que você está agindo como está. Mas você não é pastor. Você não é homem de Deus. Um homem de Deus não tem posicionamento onde ele fere os princípios mais primórdios do Senhor. Aliás, foi o primeiro princípio, o primeiro padrão estabelecido por Deus. E você falou isso no outro vídeo. Eu não preciso me adequar a um padrão. Por que eu tenho que me adequar ao padrão de ser homem ou mulher? Eu sou eu, não me encaixo em nenhum padrão. Vou colocar aqui esse texto para vocês, onde ele falou isso. Eu não preciso estar em padrão nenhum. Eu não nasci para ser um padrão. Você não compreendeu o primeiro e mais importante princípio de Deus. Deus fez homem e mulher. Então, eu não tenho como fazer uma análise te tratando como pastor mais, porque aqui nós entendemos que não há absolutamente nada que te posicione no mesmo nível do pastor Flávio Amaral. Primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa. Pastor Flávio Amaral, eu amo a sua vida e você é um amigo, né? Uma pessoa que eu estive aí conhecendo a obra, conhecendo o LPD, conhecendo o trabalho, a dinâmica que você trabalha. E apesar de ter visto coisas que podem e devem sim melhorar, como, de repente, ali a organização do trabalho dentro da casa, no sentido de aquela obra que está sendo feita ali, eu sei que existem coisas ali que a gente pode fazer melhor, mas também compreendo a falta de recursos, muitas coisas. Mas, pastor, você não deveria ter ido nessa discussão. Eu jamais iria. Se esse convite viesse a mim, ou a qualquer outro pastor que eu conheça, eles jamais se assentariam na mesa com esse rapaz. Principalmente colocando ele como pastor Felipe Freire. Pastor Felipe Freire, gente, é uma falácia. Não existe pastor Felipe Freire. Ele não é pastor. 2 Timóteo 2,23 fala assim, olha, rejeita as coisas loucas e sem instrução, sabendo que elas produzem contenda. E o servo do Senhor, foi dito para Timóteo isso, olha, não convém contender, mas estar apto para ensinar, para ser manso com todos, para ser sofredor, instruir com mansidão, principalmente aqueles que resistem a sã doutrina, né? Então, assim, Deus, ele traz o arrependimento através do Espírito Santo para aqueles que conhecem a verdade. O que não é o caso do Felipe. Ele conhece a verdade. Esses são os piores, pastor. Sabe por quê? Porque é como o judeu que conhece a palavra, mas ele não tem um conhecimento de ver. Então tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. É algo que não produz neles nada de arrependimento.
Por quê? O algoz dele se chama Deus. Deus o fez sofrer. Na mente dele, ele diz com as palavras dele, ele disse assim: porque o diabo não tem poder de me causar tantas dores e fazer comigo o que fez, fazer com a minha vida o que fez. Eu vou botar aí para você ouvir. Daquilo que eu vivo, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, porque, né, com perdão da expressão, o diabo não tem poder de fazer o que fez comigo. Sabe o que ele está dizendo? Deus me feriu. Foi claramente exposto através das próprias palavras dele. Foi exposto que ele crê que não foi o diabo que o feriu, foi Deus. Então, como ele vai se arrepender de ferir a santidade do seu algoz? Se Deus é o algoz dele, como que ele vai se arrepender disso? Pelo contrário, a ferida dele, assim como a ferida que ele tem, não só por Deus, mas com o representante de Deus na terra, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, que foi onde foi ferido, inclusive um dos abusos que ele teve foi dentro da igreja. Queridos, o que ele mais vai querer é desafiar a moral, tanto bíblica quanto eclesiástica. Então, habita sobre ele o espírito do anticristo. Sabe qual é o espírito do anticristo? Eu sou o salvador de mim mesmo, eu não preciso de Cristo, exatamente isso. Então, várias vezes, inclusive no vídeo você vai ver lá ele falando, quando eu analisei a figura dele, ele diz: eu vim para essas pessoas, eu vim para essas pessoas, eu salvei. Ele age assim. Por quê? É o espírito do anticristo que está sobre a vida desse Filipe. E outra coisa, a doutrina tinha que ser pelo menos a mesma doutrina bíblica para que duas pessoas se assentassem na mesma mesa para discutirem. Deixa eu te dizer, o pastor Flávio Amaral, ele tem um chamado específico de Deus. Ele trata de pessoas feridas 24 horas por dia. Você acha que Deus usaria a minha ou a sua vida para fazer o trabalho que ele tem feito, com o pulso que ele tem feito e resistido bravamente? Jamais. Por quê? Porque só alguém que viveu nas ruas, que teve boate gay, ele passou por dores, queridos. Eu acho que quem segue ele deve falar melhor do que eu. O nível de dor que esse homem já sofreu na vida. Ele é um sobrevivente. E ainda também não estou desprezando as dores do Filipe, mas eu estou dizendo de alguém que sabe o que fazer com as dores dele. Há mais de 2 décadas, ele entendeu a soberania de Deus. E ele usou da boca para manifestar as grandezas de Deus na vida dele. Agora, ele está em processo de melhoria. Todos nós estamos também, queridos. Todos nós. Por quê? Porque ele tem um chamado específico, profético. Ele não foi desenhado para maquiar as verdades e colocar ele diante de um homem que é um iníquo, um homem ímpio, um homem que é como aquele versículo que o Senhor diz: não lancei pérolas aos porcos, não deis aos cães o que é santo, não lançai essas pérolas àqueles que estão comendo e recomendo vômito. Lembrem-se, esse Filipe todos os dias comete abominação com o dito esposo. Nós estamos falando de alguém que vai realmente fazer como a palavra disse lá, ele vai pisar com os pés na maior doutrina defendida pelo pastor Flávio e ainda vai despedaçar aquilo. Deixa eu te dizer, as pessoas precisam entender uma coisa. Ainda que eu não despreze pessoas e eu não posso desprezar pessoas, eu tenho o direito de me posicionar. E a posição do pastor Flávio nunca vai mudar. Ele é uma pessoa que diz a verdade de maneira muitas vezes agressiva para você. E eu vou te dizer, aos queridinhos de Jesus, essa foi a forma que Deus o chamou. Respeitem isso. Porque a multiforme graça de Deus, que não é uniforme graça de Deus, é multiforme, alcança, e eu estive lá perto para ver, através da vida do pastor Flávio, milhares de pessoas. Enquanto a vida do Filipe tem sido, na verdade, objeto de anátema. Abominação. Para mim, queridos, de verdade, para mim, de verdade, nunca nós deveríamos ter colocado os dois numa mesma mesa. Nós, que eu estou dizendo, povo de Deus. Enfim, o nosso papel é como Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, pregue a tempo e a fora de tempo. Só. Com longanimidade, com doutrina, com respeito. Não significa que a gente está sempre pronto. Como eu disse para vocês, eu perdi a paciência também. E a gente perde. Quem? Qual mãe, né? Nós estamos no dia das mães agora. Qual mãe que não perde a paciência com seu filho? Qual mãe? Mas a gente vai aprendendo cada dia mais mansidão. Hoje eu sou muito menos exigente, muito mais mansa do que fui há 24 anos atrás. Então assim, gente, respeito, mansidão, longanimidade,
para quem tem, como nós, o calcanhar de Aquiles no temperamento, é uma coisa que você sempre vai viver dominando isso daí. Agora, a gente precisa compreender o jeito das pessoas e respeitá-las assim. E se for agressivo para nós, não siga. Pare de seguir o pastor Flávio se isso te agride. Pare de coração. E eu tô falando isso porque eu sei que ele também diria isso. Sabe por quê, queridos? Porque você vai acabar pecando o tempo inteiro, olhando para ele e achando defeitos nele. E você não é um ser que aceitou o Senhor e viveu em pecado, e se o Senhor Jesus volta, você vai para o inferno, porque você está julgando seu irmão. Quem julga seu irmão e fala dele, mata ele. Não faça isso. Se você acha que a minha posição é muito florzinha, eu não sou uma pessoa direta, eu fico bem com todo mundo, muitas pessoas podem até pensar assim, você não é diretamente, não fala. Ótimo, não me siga. Por uma situação ou outra, se você não concorda, existe um respeito mútuo e eu vou te respeitar. Mas, gente, quando há um desrespeito mútuo, mesmo em nome da verdade, eu sigo para ver se a pessoa está falando a verdade. Talvez um dia eu mude de ideia em relação a essa pessoa, então eu vou continuar seguindo. Deixa eu te dizer, todos perdem, todos perdem. Entendeu? Siga a gente no canal aqui que você vai ver que coerência é algo que eu busco todos os dias fazer. E de verdade, gente, essa autoridade espiritual, ela não é adquirida em ficar vencendo debates. Não vai ficar dando mais autoridade a nenhum outro pastor, e eu não estou falando só do pastor Flávio Amaral, mas a qualquer pastor, inclusive eu ou meu esposo que está aqui nos estúdios, nós não vamos ter mais autoridade se a gente conseguir sair de um debate dizendo eu arrastei e acabei com aquela pessoa. Na verdade, sabe o que acontece? Existe um desrespeito ofuscado de todas as formas, toda vez que tem discussão vã. Coisas que a Bíblia não fala expressamente. Se Deus deixou mistério, se Deus deixou algumas coisas onde nós pensamos diferente, é porque Ele queria, de alguma maneira, que fosse dessa forma. Não cabe a mim e a você tentar ultrapassar e sair das letras da Bíblia para começar a defender aquilo que para mim faz mais sentido. Não é meu papel. Então, assim, seja de um lado, seja do outro, para mim, ambos perderam a oportunidade de glorificar a Cristo. Tá bom? Mas, enfim, o Senhor nos chama para que a gente possa julgar com a justa justiça. Eu vou dizer para vocês, eu acho que o pastor Flávio Amaral não deveria ter perdido tempo com um homem tão ímpio, um homem que realmente não está em igualdade com o pastor Flávio Amaral. Ele acabou dando a cães o que é santo. Não estou chamando aqui o pastor ou Felipe, não estou aqui chamando o Felipe de cão. Tá bom? Porque eu sei que já vai surgir gente aí falando isso. Mas Mateus 7,6, a parábola e a forma como o Senhor fala dessa metáfora é: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Sabe o que Deus está falando? Um cão é um animal irracional. O ser humano que joga para o cão aquilo que é santo, ele vai comer como qualquer outra coisa e vai defecar. Assim como, se você lança pérolas para um porco, ele vai comer ali e vai defecar. Para ele, pérola não tem valor algum. E é esse o papel que o Felipe fez, de alguém que é irracional. E o que é santo e o que é valoroso como pérola, para ele, não tem valor algum. É exatamente isso que ele vai fazer, ele vai despedaçar. A Bíblia diz no final desse versículo, para que eles não pisem e despedacem. É isso que ele fez com a verdade que foi dita, porque parece que até a polícia ele chamou para o pastor Flávio Amaral, que na verdade deu o privilégio de se assentar junto com o Felipe. Isso prova o tamanho da humildade do pastor Flávio Amaral, porque ele é um pastor, na minha opinião, muito respeitado pela seriedade dele. Seriedade. Eu estou dizendo isso pelos frutos, não é só fruto do Espírito, porque no fruto do Espírito, ele, como eu, também tem sido trabalhado nesse mover gracioso de Deus. Todos nós precisamos melhorar, mas eu estou dizendo pelos frutos que ele gera, que são vidas, mais de 100 vidas transexuais. Vocês têm ideia o que é isso? Transexuais transformados, a maioria deles, todos tiraram até o silicone, toda aquela coisa tóxica, fatal, muitas vezes fatal do corpo, através do ministério do pastor Flávio Amaral. Ele merece com que eu renda a ele, sabe, admiração e respeito, de verdade. Quem critica o temperamento dele e a forma muitas vezes espontânea, né, aquele jeito dele falar, não compreendeu o nível de pessoas que ele alcança. São pessoas que estão nas esquinas das ruas, o lixo, entre aspas, da sociedade, porque é assim que a sociedade considera o nível de pessoas que o pastor Flávio Amaral alcança. É admirável. Eu tenho uma postura de muito amor pela vida dele, muito amor pela vida da Andréia, e também quero aqui expressar que o Senhor não nos chama para sermos iguais. Nós somos diferentes. E ninguém poderia alcançar o nível de pessoas que o pastor Flávio Amaral alcança, não sendo tão corajoso
e destemido e, entre aspas, louco como ele. Ele realmente, ele lida com aquilo que o mundo chama de loucura. Só que ele lida com isso não é nos fins de semana nem nos domingos de culto. Ele lida com isso de segunda a segunda. E isso foi o real motivo que me fez ir até lá e ver o trabalho pessoalmente. Chamado à maturidade cristã, irmãos, todos nós somos, todos os dias. Mas eu creio que se nós sentamos nessa cadeira linda e vamos adiante de uma câmera para falar de alguém, para criticar, nós temos que ter, pelo menos no nosso currículo, 1% dos feitos dessa pessoa, para que nós nos sintamos capazes ou dignos de criticá-la. E eu não tenho 1% de ganho de vidas de pessoas tão feridas como é o pastor Flávio Amaral. Então ele tem o meu amor e o meu respeito. E o meu conselho de não se assentar em mesas aonde podem despedaçar o que ele colocar de tão valioso. Então, para mim, ele já respeitou muito esse Felipe só de se assentar na mesa com ele. Essa é a verdade. Mas, Felipe, ou pastor Felipe, como você quiser chamar, não comparando com o pastor Flávio Amaral, porque eu não posso chamar de pastor, né? Mas, Felipe, de verdade, repense seus conceitos. Para que você diga que é um cristão, você primeiro precisa entender os padrões estabelecidos por Deus, que é o estabelecimento de homem e mulher. Se você já nas pequenas coisas mais primárias não consegue estar ok com Deus, de bem com Ele, aceitando o princípio dele mais inicial, eu não tenho como considerá-lo, nem mesmo como homem de Deus, quiçá pastor. Você não é pastor, querido. Você é um iníquo que ainda não conhece o Espírito Santo de verdade, para que você tenha arrependimento dos seus pecados. E você precisa de muita terapia para compreender de onde vêm as suas dores. Porque eu já te falo aqui, suas dores vieram da sua revolta com o próprio Deus, de não ter te protegido como você queria, não entendendo você, que você é um escolhido de Deus para ganhar autoridade em cima da dor, para que você liberte outras pessoas que estão sofrendo a mesma dor, tá bom? Assim como eu, o pastor Flávio, superamos a dor do abandono, superamos a dor dos maus tratos, dos abu, nós superamos. Nós temos, tanto eu quanto o pastor Flávio Amaral, o passado de vivências homossexuais. Você não está falando, e não estou eu aqui falando de algo, ai, pastora Renata, você não sabe o que ele sofreu muito. Queridos, para que a gente venha reverberar, para que nós possamos vivenciar a homossexualidade em algum período da nossa vida, com certeza, houveram coisas terríveis que nos submeteram e nos levaram a esse caminho. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Não é fácil, Felipe, superar essas dores, mas é possível. Você está diante não só do pastor Flávio, mas aqui da pastora Renata, que há 24 anos superou essa dor também. E não é fácil superar, mas é possível. Amém? Então, a vocês que estão aí até agora esperando, quero dizer para vocês que os membros do canal essa semana vão ganhar um prêmio. Aliás, 2, né? É a blusa do Anastasia, essa que eu estou aqui vestindo, maravilhosa, e o meu livro. Tá? E vai ser assim, de maneira a distribuir muitos prêmios. Não são todos, mas uma grande parte de membros vão ganhar esses prêmios. E eu convido você a fazer parte. Sabe por quê? Porque a sustentabilidade desse canal vai vir da sua atitude. E às vezes é tão pouco. Às vezes, assim, de verdade, não vai fazer a menor diferença na sua vida, mas vai fazer na nossa. E vai fazer com que eu continue fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Se você gosta, se faz sentido para você também. Quero dizer que ama a sua vida, pastor Flávio. Felipe, você tem aí o meu amor, porque a ninguém devais coisa alguma senão amor. Um beijo para vocês e até a próxima.